Fala galera, estamos começando mais um papo aí para falar de bola, falar do mundo do meio do futebol e aquilo que cerca o futebol. Hoje um amigo bem especial, alguém que eu tenho caminhado mais perto aí durante um tempo, tem dedicado a vida para estar aí ajudando jovens de uma comunidade aqui de Porto Alegre e é o primeiro bate-papo juntos presencial aqui. Então, Mazinho, eu queria que tu te apresente pra galera aí, fala aqui um pouquinho do que tá fazendo aí, bem resumido, e depois a gente vai meio que mexer aí, abrir as gavetas aí e contar um pouquinho da tua história aí. É um prazer, né? Tá falando com um amigo. É uma pessoa que a gente conheceu na caminhada e que tem nos ajudado bastante aí nesse processo. Me chamo Fabiano e apelido de Mazinho, né? Um apelido de um irmão que hoje caminhamos juntos, né? No projeto que a gente trabalha hoje, no tempo da base do Grêmio ainda. E carrego esse apelido aí durante todo esse tempo e muitos, né, amigos nem sabem o meu nome, de fato, mas me chamo Fabiano. É isso, foi até engraçado porque esses tempos apareceu um Fabiano te adicionando no Facebook, eu acho. E eu, Sim. quem é Fabiano, cara? Aí que eu fui ver as fotos lá e achei o Papai Smurf lá, e vi que era o Mazinho. Ô, Mazinho, conta um pouquinho. Eu sempre pergunto pra galera assim, qual é a primeira referência, né? A gente é um país do futebol, mas todo mundo tem a referência, tipo, o primeiro momento que lembra, assim, na infância, do futebol, assim, a primeira lembrança que quando recorda da infância, pensa no futebol. Tens alguma lembrança, assim, lá atrás, assim, quando tu começou realmente a entender o que era futebol, assim? Então, eu sempre tive o futebol muito vivo dentro da minha casa, né? Meu pai foi ex-atleta, foi treinador, então sempre tive isso muito vivo dentro de casa. E sempre gostei, né? Jogar como quase todo menino. O primeiro presente que a gente ganha é uma bola, né? Então sempre tava sempre com uma bola jogando dentro de casa, quebrando as coisas, minha mãe xingando, para com a bola, guri, não, vai pra rua, com os amigos na rua, né? No campinho de terra. E foi isso, a identificação sempre muito grande com o futebol, né? Partindo do meu pai. E a gente fala muito das coisas que a gente vai construindo, assim. Tu lembra quando é que tu desejou? Tu falou da base do Grêmio, né? Quando é que tu desejou entrar pro futebol ou desejar ter uma carreira no futebol? Foi direto no Grêmio? Teve alguma escolinha antes? Hoje tu trabalha com projeto social. Teve algum projeto social no caminho disso? Como é que foi isso? Não, cara, na verdade sempre joguei bola, né? Na escola, né? Na rua, nos campinhos que hoje a gente não encontra mais, né? Os terrenos baldio, com pedra, com chinelo, com os amigos, né? E, e os amigos sempre falavam, né, pro meu pai que tinha que me pôr numa escolinha. E, e meu pai sempre relutou muito pela idade, achava que era muito novo, tinha que estudar. E até que aos 10 anos, 10 anos, é, entre 9 e 10, né, meu pai decidiu então escutar eles e me colocar na escolinha do Grêmio. Na época na seleção, né, eram categorias divididas, né, e meu pai me colocou, fiz o teste, passei e daí então segui uma caminhada, né, até chegar ao profissional. A gente conversa bastante aí com o pessoal da bola aí, que vocês. Eu sou meio penetra, né? Mas estou ali junto com vocês ali, e a gente conversa tempo de base, não sei o quê. Tem algum treinador assim que te chamava a atenção e hoje tu tentando desenvolver esse trabalho ali junto com a gurizada, é alguém que tu
tu lembra dele assim? Poxa, eu trabalhando aqui, hoje eu lembro de tal treinador, assim, que foi importante pra mim e tal. Então, eu tive alguns treinadores na base, né? E 3 treinadores me ajudaram bastante. Rogério Zimmermann no Grêmio, um cara trabalhador, um cara sério, com princípios naquilo que acredita. Julinho Camargo no Inter, né? Profissional sem, assim, que dispensa comentários. E Toninho Barroso no Flamengo. Tu tava falando aí então de uma coisa que é interessante, né? Porque geralmente aqui pra quem é do sul assim, o vermelho e o azul ele não se mistura muito. E tu comentou de dois jogadores de base. Como é que foi essa transição assim, Grêmio e Inter? Qual foi o primeiro? Por que houve essa mudança? Cara, eu comecei no Grêmio, né? Foram 5, 6 anos de base. E depois de uma competição muito conhecida no estado, né? De base, que é o FPAN, houve um convite do Flamengo para que eu me transferisse para lá. No primeiro momento, meu pai não permitiu porque eu ainda estava terminando o primeiro grau. E meu pai falou que só iria depois que terminasse, se houvesse ainda o interesse deles. No ano seguinte, acabando a escola, né? Houve novamente o convite, meu pai aceitou. Eu me transferi para o Rio, onde foram 2 anos e meio, né? De, de Flamengo. E retornando ao Sul, né? Voltei para o Grêmio através de um diretor, do Quila, né? Que gostava muito de mim. Só que nessa transição, voltando para o Grêmio, né? Mesmo como eu citei o Rogério Zimmermann, né? Ele não gostou muito da minha saída, da maneira como foi. E nesse meio tempo, o Clayton, que era do Inter, foi pro Grêmio, né? E na minha saída depois pro Rio, ele retornou ao Inter. A gente se encontrou e ele perguntou como é que eu tava, como é que tinha sido a volta. E eu disse pra ele, né, cara? Eu voltei, né, através do Quila, mas tá difícil, né? O Rogério não não aceitou muito bem a minha saída, né? Então não tá um clima muito legal. E ele, então vamos comigo pro Inter, né? O Julinho lá é meu amigo, né? Gosta de mim e tal. Vou falar com ele, ver o que ele acha e aí vamos falar comigo. Eu disse, cara, se tem essa possibilidade, vamos embora. O clima não tá muito bom aqui, vamos lá. Passou uns dias, o Clayton foi na minha casa, me falou que o Julinho disse que não tinha problema, que era pra mim me apresentar. Era numa terça-feira, se eu não me engano, pela manhã. Me apresentei, treinei e ele gostou e acabou que aí começou essa passagem pelo Inter, né? Foi um ano. Interessante, a gente fala muito de base e de características de atleta, assim. E o Clayton, quem acompanhou ele como profissional e até agora, né, fora, agora fazendo até podcast e tal, vê que ele era um cara de personalidade, assim. E isso já era lá na base, porque para ir atrás de um colega e trazer para jogar, tinha que ter personalidade e também moral junto com o treinador, né? Sim, sim, sim. O Clayton sempre foi um jogador de muita personalidade desde a base, né? Nós nos enfrentamos, eu pelo Grêmio e ele pelo Inter, né? E aí depois quando ele... É até engraçado que quando ele foi pro Grêmio, né? O pai dele, né? O seu Carlinhos, não queria, né? E ele também relutou muito. E aí quando ele foi pro Grêmio, né? A gente rapidamente fez uma amizade muito forte, talvez pela identificação que tínhamos, né? De os dois serem bem, como é que eu posso te dizer assim, intenso naquilo que fazia. Ele pelo Grêmio, nós tinha muita rivalidade nos grenais, né? Nós se enfrentava dentro do campo com toda a lealdade, mas se enfrentava
de um defendendo o seu, né? E acabou que a gente acabou criando uma amizade, né, fora do campo, que vem até hoje, né? Falando um pouquinho de profissional, assim, como é que foi a transição tua da base, que era muito mais amadora antes do que é hoje, né? Hoje a gente vê lá indo nas bases aí, vê os jogadores do sub-16, sub-18, sub-20, tudo já de carrão lá, já, já tem uma estrutura profissional. Antigamente não era tanto assim. Como é que foi essa tua transição, assim, de começar a perceber que daria para chegar no profissional, até porque com certeza deve ter ficado alguns amigos pelo caminho e tal. Como é que foi isso? É, na época de base, né? A gente sempre teve um sonho de ser jogador. A gente queria jogar. Não tinha toda essa badalação, toda essa mídia que tem hoje, né? E só que eu tive alguns problemas na transição, né? Porque quando eu saí do Inter, né? Eu saí do Inter com um ato de responsabilidade da minha parte, né? Onde a gente teve uma punição através de um diretor e eu não tive a humildade de voltar a pedir desculpa, né, para ele. Nessa ocasião, inclusive, eram 3 jogadores, era eu, o Clyde e o Barão. Ambos voltaram, né? Ambos voltaram, pediram desculpa, voltaram e seguiram essas carreiras aí, né? Como todos conhecem. E eu saí e fiquei 2 anos sem jogar. 2 anos. Até que depois desses 2 anos, né? Através do conhecimento do meu pai, um treinador conhecido no estado, né? O Ernesto Guedes. Meu pai, ele estava no São José na época. São José Mutisson. E meu pai conversou com ele e falou que tinha um filho que tinha passado na base do Grêmio, do Inter e tal, né? E queria ver se tinha a possibilidade de ele dar uma olhada. Ele, pela amizade que tinha com meu pai, ele entendeu e me aceitou. Fiz o teste, ele gostou, passei, fiquei aí já no profissional com 18 para 19 anos. Né? E na época também era difícil, né? Principalmente num clube pequeno. E aí eu segui a caminhada. Fiquei no São José por um ano e pouco, um ano e meio mais ou menos. Né? Até a troca de presidência, troca de treinador. E como o futebol funciona, né? Trocou a comissão. Como ainda tem hoje, né? Tem muito jogo de interesse. Vieram jogadores de empresários e eu, como era novo, acabei saindo e segui a minha caminhada. A gente já conversando aí nas, no off aí, direto no dia a dia, tu comenta da tua ida pra Serra Catarinense lá. Como é que foi a passagem lá? A diferença, a gente fala muito que quem joga fora do país, a questão cultural, mas a Serra Catarinense, ela se aproxima muito mais, eu acho, da cultura de vocês aqui do sul, de Porto Alegre, do gaúcho, do que do catarinense lá mais litorâneo, porque é uma região cheia de gaúcho, né, de tradição. Como é que foi, assim, essa tua ida pra lá? O futebol era parecido também, dessa coisa mais aguerrida, como é que foi? Foi uma transição interessante, né? Eu passei antes de chegar a Lages, né? Foi o meu primeiro clube em Santa Catarina. Eu passei no, em Sarandi, no próprio Sarandi mesmo, que era o nome do clube. Fiz uma temporada ali. E depois fui no ano de 2000, fui para Lages. Uma experiência boa, futebol parecido, né? De muita força, de muita pegada, né? Clima frio,
bastante chuva, né? Campo embarrado, como o gauchão aqui. Ficou mais fácil de adaptação, né? Pelo clima, por ter bastante gaúcho também lá. E uma cidade onde fomos campeões, né, em 2000, onde o clube há bastante tempo não conseguia o acesso. Fomos campeões com uma derrota somente, né? E foi uma experiência muito interessante, né, na carreira. Aí a gente fala de ti em termos de atleta e todo atleta ele chega no momento que ele precisa decidir. Alguns a carreira ela vai bem sucedida e vai mais longe, outros tá sendo bem sucedido, mas acontece algum imprevisto no meio do caminho, alguma lesão, alguma coisa. Você tem essas situações de quebra, né, da vida de atleta para uma nova vida, assim. Como é que foi essa sua transição, assim? Então, ao longo, né, da caminhada, né, houve várias situações, né? Começando lá embaixo, né, voltando lá atrás, né? Na minha saída do Grêmio, né, para a ida para o Flamengo, houve alguns pontos, né, que foram estabelecidos e que na verdade não foram cumpridos por mim. A condição de eu ir para o Rio, meu pai colocou que eu tinha que terminar o estudo, porque era uma prioridade estudar. Só que chegando ao Rio de Janeiro, né, menino, 13 anos, 12 para 13 anos, deslumbrado, né, Flamengo, Zico, de Júnior, né, de grandes outros jogadores. Houve um certo deslumbre da minha parte. E era uma regra do clube que todos estudassem. Chegando lá, hoje, sem orgulho nenhum, né, eu tive um privilégio que acho que poucos tiveram naquela época, de ter escola particular paga pelo clube, né, bolsa de 100%. Coisa que na época lá, os que estudavam em colégio particular, que era um menino só, um menino de Alagoas, ele pagava 50% da bolsa, porque foi exigência do pai que ele estudasse em colégio particular. E eu tive o privilégio de ter 100% e uma vez só a escola. E aí ao final do primeiro ano, eu lembro que meu pai recebeu uma carta do clube dizendo que eu não tinha cumprido algumas regras do clube e que eu não retornaria por esse motivo. Que o clube tinha interesse, mas devido ao comportamento, né, de não ter ido à aula, essas coisas eu não retornaria. Em uma conversa com o Isaías Tinoco, com meu pai falou que tinha conversado comigo, queria conversar novamente para que eu seguisse as regras e estudasse, né, que eu ia fazer. Como tinha o interesse do clube que a minha permanência, retornei ao clube novamente, né, no segundo ano. Aí já, como uma punição, vamos dizer assim, eu passei a ir no colégio estadual, onde todos os meninos estudavam, à noite. Novamente, eu fui o primeiro dia, depois fiz mais uma e não fui mais. Por conhecer, já conhecer, né, algumas pessoas no Rio, noite, na época, né, bebida. Que idade tinha nessa época? 14. Né? Conheci a bebida muito cedo, né, já antes aqui em Porto Alegre. E esse foi uma das coisas que aconteceram no decorrer da caminhada, que me atrapalharam futuramente, né? E depois, mais tarde, em Lages mesmo, né? Aí já como profissional,
por já ter passado por outros clubes mais novos, experiências com jogadores mais velhos, a bebida novamente caminhando comigo de certa forma me atrapalhou. Por não ser profissional o suficiente, né? Achando que a qualidade ia superar tudo. Chegou um determinado tempo onde pesou e acabou que fui perdendo espaço e não consegui dar sequência. Eu joguei por depois de mais 2 anos em Santa Catarina, e aí o mercado ficou bem apertado devido à minha conduta fora de campo. E aí acabou que no meio do caminho tive família, tive filhos, e aí acabou que começou a apertar a situação financeira também e tive que partir para o trabalho. Tu já comentou comigo algumas questões de trabalhar como auxiliar técnico já no profissional mesmo, aqui no Gauchão e tal. Conta um pouquinho essas oportunidades, como elas surgiram, né, onde tu trabalhou, e essa transição para o que tu faz hoje agora, que também é um trabalho bem, muitas vezes não reconhecido e não é dado o verdadeiro valor assim pro que devia, né? Até porque a gente sempre conversa que a grande maioria dos atletas hoje de clubes grandes saíram de projetos sociais, não foi de escolinhas de futebol, mas de projetos sociais. Mas conta assim essa transição, como é que foi essas oportunidades, trabalhar como auxiliar, trabalhar nessa parte mais profissional e depois essa transição para o projeto que estão hoje. A transição para a comissão, né, foi através também de um convite, né, primeiramente de uma conversa, né, com o Clayton, que quando parou de jogar, ele não tinha a intenção de virar treinador. Até que, em conversas com amigos, né, acabou surgindo, despertando nele esse interesse. Ele se preparou, fez cursos, né, e eu falei para ele, aí nas nossas conversas, né, quando a gente nos encontrou, eu falei para ele que tinha a vontade de retornar ao futebol, né, em alguma função fora do campo, né, como auxiliar, como algo desse tipo assim. E ele disse assim, cara, assim que surgir uma oportunidade, né, se for possível, tu tá comigo. E em 2018, quando ele assumiu o São Paulo de Rio Grande, na época eu estava trabalhando num sushi, e ele me ligou dizendo que precisava falar comigo. E a gente marcou e ele me fez o convite, né? E eu prontamente aceitei. E foi uma experiência bem interessante, né? Onde tive a oportunidade de conhecer profissionais de outros clubes e do próprio São Paulo, né? Da nossa comissão, que a gente tem amizade até hoje. E que me fez despertar ainda mais o interesse, né, de seguir nessa carreira. E passando, né, a gente acabou reencontrando um irmão, o Gé, que é o presidente da Brasil, onde hoje a gente está fazendo parte, né, do projeto, onde a gente começou a conversar e a voltar a se relacionar, né? E ele apresentando o trabalho que ele fazia já fora do Brasil, né? Em missões, aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, de fazer um projeto aqui, e que foi aos poucos despertando o interesse, né, da minha parte. E ao caminhar com ele, né,
acabou que ele fez o convite e, e eu, por entender a causa, aceitei e hoje muito feliz em fazer parte disso. É um trabalho, como tu disse, que não é muito reconhecido, mas um trabalho para Deus, onde a gente dá o nosso melhor para que a nova geração, né, seja melhor que a nossa. E nessa futebol tem aquela coisa do coletivo, né? Não é dupla, mas é coletivo, mas tu tá formando uma dupla aí com o Rincon. Inclusive o Rincon já contou a história dele aqui no canal pra gente. É alguém que tem uma experiência gigante, né? De campeonato europeu e tal, no mundo da bola. Mas eu ali acompanhando vocês, ele é o cara que põe a mão na massa e tu é o cara que pensa dentro do campo ali, pensa nos treinos e tal. Como é que foi essa dobradinha aí? Como é que foi pra vocês começar a trabalhar junto, assim, essa liga que rolou aí? Até para quem tá ouvindo aí não sabe, eu ainda acho que essa dupla funciona melhor na cozinha, porque vocês são bons de. São bons e gostam, né, dessa coisa de fazer comida e tal. Mas como é que é isso dentro do campo, dentro do projeto, nessa relação? Assim, eu vejo vocês bem envolvidos com os guris, mas tem a questão do treinamento que a gente tem gastado vários dias aí, né, juntos aqui e planejando e montando metodologia e tal. Como é que foi essa dupla de vocês, assim, de estar fazendo isso funcionar? Então, o Rincon é o irmão, né, que, que no meio da caminhada a gente acabou nos encontrando, né? Nós não tínhamos contato, né, antes do projeto. Conhecia ele através, né, da, de ouvir falar de amigos, da mídia, né, da história dele, né, uma história vitoriosa, um cara fora de série. E através do Gé, né, que é o presidente hoje da organização, Gé como cristão, né, e Diogo também, eu cheguei as reuniões que tinham, né, e acabei também, pela misericórdia, me convertendo, né, me batizando e me convertendo. E aí começamos uma caminhada juntos, né, e aí foi criando uma afinidade, foi criando uma parceria, uma identificação, né, grande em vários aspectos. E como o Ricardo falou, né, ah, muita coisa parecida, né, o gosto de gostar de cozinhar, de estar ajudando o próximo, né, naquilo que a gente, aquilo que está ao nosso alcance. E devido aos processos que foram acontecendo na organização, os cursos, e aí tá junto, fazendo a comida pro pessoal, e conversando e tal, e as ideias, acabou criando uma conexão boa, né? E hoje aí estamos né, no projeto aqui no Sarandi, desenvolvendo um trabalho aí, estamos no começo, né? E então esperamos, né, que esse ano seja um ano de que a gente possa colher muitos frutos ainda, né, daquilo que está sendo feito. Pra gente encerrar, viu? Não doeu. Foi a entrevista mais difícil. Eu tinha que falar com o pessoal do marketing, a liberação para conseguir. Tive que esperar um dia de chuva para vir aqui montar os negócios, porque o homem é difícil de dar entrevista. Mas eu queria te agradecer. Como eu te falei, eu entendo que cada um que viveu do esporte, que tem trabalhado no esporte, ele contribui para. É um tijolinho, mas contribui para construir, para desenvolver o futebol no nosso país e mais do que o futebol, mas usar ele como ferramenta de proporcionar pelo menos uma perspectiva de futuro, né? Principalmente nessa geração que vocês têm trabalhado aí. Então eu queria te agradecer por vencer aí
a timidez aí e bater esse papo com a gente. Foi um papo muito legal. E eu queria que tu deixasse aí uma... Eu sempre falo palavra e eu ainda não achei... eu digo que é um conselho, mas eu não acho que é a palavra mais correta, mas ainda não achei no português uma palavra para isso. Mas falar para alguém que vai estar ouvindo aí, de repente um jogador... Tu comentou alguns erros que tu teve na caminhada, né, decisões que de repente prejudicaram o teu futuro dentro do futebol, outras decisões corretas que tu está tendo agora de poder estar trabalhando num projeto desse, que são poucos que decidem fazer isso, né, se dedicar para o bem dos outros, mas que tu deixasse assim para quem está ouvindo, que tem um desejo do futebol, que tem essa paixão, assim, que quer isso, assim, que tu diria para algum jovem agora que está desejando trilhar isso, assim, e se fosse um próximo teu, o que tu diria para ele? Assim? Primeiramente agradecer, né, o convite, né, e a persistência. Mesmo eu achando que a minha história não é tão relevante assim, mas acredito que para quem tem um sonho de ser jogador, né, hoje é uma carreira difícil, onde precisa ter muita renúncia, e principalmente, né, escutar os mais velhos, escutar o pai, escutar a mãe, o treinador, aqueles que já vivenciaram aquilo, passaram por situações não iguais, né, mas semelhantes, e que se entreguem, né, realmente naquilo que está fazendo, né, buscando todos os dias, com intensidade, com foco, né, para que as coisas aconteçam. Como a gente sabe, né, o futebol ele é para todos, mas nem todos alcançam o estágio maior, né? O futebol tem vários níveis e a gente tem que estar ciente daquilo que a gente quer e aonde a gente quer chegar. E para isso a gente precisa ter foco e trabalho. Sem trabalho, sem renúncia, a gente não chega em lugar nenhum na vida. E eu acho que é isso. O futebol é muita renúncia e a gente tem que, para quem quer chegar a algum lugar, precisa entender isso o quanto antes e se dedicar ao máximo. Só eu queria te agradecer, você que assistiu essa entrevista, esse bate-papo aqui. Queria te pedir que tu te inscrevesse no canal, compartilha com teus amigos, curte, comenta ali. Lembrando que todo esse canal, além de contar essas histórias que são importantes, e eu entendo isso como uma importância para aqueles que estão desejando trilhar esse mesmo caminho, mas também esse canal ele tem o intuito de ajudar. E quando ele começar, ainda tá pequeno, mas quando começar a monetizar, vai ser um recurso que vai ajudar nosso projeto lá na Indonésia, informação de atletas lá na Indonésia. Então, nos ajuda nisso, não custa nada, é só um cliquezinho ali e nos ajuda a compartilhar para que esse canal chegue mais longe, chegue em outras pessoas também e nos ajude não só quem está aqui no Brasil, mas quem está lá na Indonésia, e isso vai ser bem importante para nós. Obrigado. Até o próximo papo, até a próxima semana. Nos vemos logo. Abraço.